Olá, seja bem-vindo à mesma aula do curso de planilhas do Google. Vamos continuar falando um pouquinho ainda sobre listas de validação, porque eu dei uma olhadinha no nosso conteúdo programático e eu estava falando sobre listas dinâmicas. As listas dinâmicas, quando utilizadas em outras planilhas, como por exemplo Excel, normalmente para validar uma lista que cresce automaticamente, você precisa criar uma célula nomeada, uma faixa de células nomeada, usando a função desloc. Mas a função desloc ainda não é um tema que nós vamos trabalhar nesse treinamento. As planilhas do Google elas facilitam um pouquinho para que você possa criar suas listas de validação dinâmica. Veja só, vou abrir aqui a nossa planilha, a planilha que já estamos utilizando. Note que nós temos aqui os nossos departamentos. Imagine que você criou uma lista de validação e assim que você adicionar um novo departamento, você quer que esse departamento apareça na sua lista de validação. Se fizermos pelo método tradicional de seleção de células ou de nomeação de células, isso não vai acontecer, porque você vai ter que mudar a faixa de células nomeadas. Mas as planilhas do Google têm um recurso muito mais simples. Veja só, eu posso clicar sobre a célula, entrar em dados e validação e escolher do intervalo de células, por exemplo, toda a minha coluna A, inclusive os títulos. Vou dar um OK e vou pedir para que ele rejeite as entradas inválidas. Pressionando o botão salvar, você vai ver que na nossa lista de validação apareceram inclusive os títulos. Mas isso não é legal, porque eu talvez não queira, você não queira isso. Então eu posso fazer uma pequena correção, veja só, dados, validação, e ao invés de selecionar a coluna inteira, eu posso selecionar a partir dessa célula até a última linha que eu tenho na minha planilha. Por exemplo, eu vou colocar aqui A200. Assim que eu der um OK e pressionar um OK, tudo aquilo que eu for colocar nesse intervalo vai entrar na minha lista de validação. Mas como eu não tenho essas 200 listas na minha planilha, ele deu erro. Eu vou ser obrigado a colocar 20 e vou dar o salvar. Está pronto. Se você clicar até aqui, você vai ver que apenas os valores que estão preenchidos aparecem na sua lista de validação. Os em branco ele ignora. Se eu colocar aqui um novo departamento, por exemplo, o CPD, ele imediatamente vai aparecer aqui na nossa lista. A única desvantagem, quando você inserir mais linhas, por exemplo, se eu colocar mais 10 linhas na nossa planilha e colocar aqui as letras A, B, C, D, E, F. Perfeito, até a letra F. Se nós utilizarmos a nossa célula de validação, ele conseguiu pegar a nossa célula F porque ela ainda está dentro das 20 linhas que eu programei. G, H e I. Se clicarmos aqui na validação, você vai ver que ele vai parar na letra G. Ele não vai conseguir ver os valores que estão adicionais. Isso é um problema, então, se você quiser criar uma lista dinâmica e quando você precisar aumentar o tamanho da sua célula, isso vai ser um problema. Uma solução para isso é você criar uma planilha de listas. Veja só, eu vou fazer isso aqui clicando com o botão direito, eu vou duplicar essa planilha, apenas para não ter que digitar todas as listas novamente. Vou trocar aqui o nome dessa pasta para listas, eu até falei sobre isso nas células nomeadas. E agora eu vou eliminar todas as células que eu não vou utilizar. Eu vou até apagar esta aqui, vou excluir esta linha, vou excluir as linhas de 1 a 5, vou excluir aqui as minhas colunas também, porque eu não vou utilizá-las. Vou tirar essa formatação. E aí você pode criar uma planilha com algumas linhas. Essa aqui só tem 24 linhas, mas, por exemplo, eu poderia adicionar mais 976 linhas, ou vamos colocar mais 176 linhas apenas. Fazer com que ela fique com 200 linhas, e a partir desse momento você vai ter uma planilha única para criar todas as suas listas. O que eu posso fazer então agora é entrar aqui na minha célula de validação, dados, validação. Vou remover essa validação primeiro, né? Vamos lá, dados, validação. E eu posso agora vir até aqui e, através de uma lista de intervalos, selecionar todas as minhas células da coluna A, da planilha de listas, olha só. Quando eu der um OK, e quando nós configurarmos a nossa validação, ao clicar em salvar, você vai ver que a nossa lista dinâmica ela vai conter todos os departamentos que estão lá na minha lista. E eu posso tranquilamente vir até aqui e adicionar nas minhas listas novos departamentos, como por exemplo, contas, vamos falar aqui só de contas, vamos chamar aqui de administrativo, vamos chamar aqui de secretarias. E conforme você vai adicionando esses valores, imediatamente elas vão aparecendo aqui na sua lista também. Outra vantagem dessa lista dinâmica é que as repetições não são exibidas. Deixa eu ver se eu estou correto. Eu vou colocar aqui de novo administração.
e vou colocar de novo administração. 3 vezes. Se eu entrar em lista dinâmica e clicar até aqui, você vai ver que ele vai escrever administração uma única vez com letras minúsculas e administração com letras maiúsculas. Ele considera os dois diferentes. Mas a duplicidade do último valor que eu coloquei aqui como 2 administrações, você vai ver que ele vai eliminar. Então, se você tiver que criar uma lista de departamentos da sua empresa, se você tiver que importar uma lista de valores que contém repetidos, fique tranquilo, porque a sua planilha vai colocar apenas os valores únicos aqui. No nosso módulo avançado, eu vou ensinar a você a criar listas de validação cujas células dependem uma das outras. Você pode, por exemplo, escolher aqui os fabricantes de um automóvel e apenas os automóveis daquele fabricante são exibidos no próximo combo. Você pode escolher, por exemplo, uma linha de produtos da sua empresa, o nome de uma linha, e somente os produtos daquela linha são exibidos. Mas isso é um assunto para o nosso módulo avançado. Então é isso, eu acho que com isso eu consegui concluir o nosso processo, nós paramos de falar sobre listas dinâmicas e sobre validação de dados. A próxima aula nós vamos falar sobre, deixe-me pensar aqui, deixa eu colocar uma cor aqui nessa guia primeiro. Perfeito. Segundo o nosso cronograma, nós vamos falar sobre a função C e depois vamos falar sobre a formatação condicional. Eu vou até pular aqui a planilha, você vai ver que primeiro falaremos sobre a função C e depois voltaremos para a formatação condicional. É isso. Então espero que você tenha entendido. A validação das planilhas do Google é bem simples. Ela permite a você, inclusive, criar listas que tenham valores únicos, sem duplicações. E sem utilizar a função desloque, como normalmente ocorre com outros softwares de planilha eletrônica. Nos vemos então na nossa próxima aula, onde vamos aprender a fazer a função C. Um abraço!